E aí pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo aqui eu tenho dois smartphones da Apple em cima da mesa, dois iPhones que com certeza têm suas diferenças, que é o iPhone 16 contra o iPhone 16e. Nesse vídeo nós vamos entender as principais diferenças de um modelo para outro e se vale a pena você investir no modelo mais caro, que tem mais recursos, ou no modelo mais barato. E que nem sempre o que dizem na internet é verdade, que esse iPhone 16e é capado, é fraco. Você vai ver a realidade nesse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal. O preço dos smartphones que estão sobre a mesa aqui tem caído muito, drasticamente. O iPhone 16, para você ter ideia, já chegou a aparecer 4.200, 4.100 lá no nosso grupo na versão de 128 GB. E já o 16e, também de 128 GB, já chegou a aparecer por R$ 3.100. Então, vamos colocar que tem uma diferença de R$ 1.000 de um para outro, e esses R$ 1.000 talvez faça diferença no seu orçamento e seja melhor o 16e. Ou talvez você pode investir R$ 1.000 e ter mais recursos. Acompanhe nosso grupo, tá? Caso você queira pegar qualquer um dos dois aqui, tem promoção boa, promoção de lojas confiáveis e você vai economizar muito pegando o 16e ou o 16, conforme eu tô mostrando aqui em cima da mesa. Lançamento, o 16 foi lançado em 2024, então já faz aí quase 2 anos aí, chegando em setembro vai completar 2 anos do 16. E o 16e foi lançado em fevereiro de 2025. Então tem uma diferença de tempo aí. O 16e é um pouco mais novo, aproximadamente 5 meses. E os dois se enquadram na política de atualizações da Apple, que pode ser de 6 até 7 anos de atualização. Para você ter ideia, o iPhone 11 vai atualizar para o iOS 27 nesse ano de 2026 e ele está completando 7 anos. Os dois aqui em cima da mesa estão com o mesmo iOS. Eu vou mostrar para vocês agora, ó, desbloqueando. Temos a mesma interface de sistema. Vamos nos ajustes aqui. Atualização de software 26.5. Pessoal, essa versão do iOS 26.5 ela tá lisa, tá redondinha, abrindo os aplicativos melhor do que nunca. Olha só como que tá bem rápido mesmo. Você abre, já aparecem os aplicativos, as animações estão bem suaves mesmo. Antigamente a gente fazia esse movimento aqui do multitarefa, dava um belo dos engasgos e nesse caso não, melhorou bastante. Agora nós temos os aplicativos rodando melhor, sem nenhum bug percebido aqui da minha parte, e também com muitas otimizações de sistema. Só que uma coisa é fato, a Apple ainda não ajeitou o Apple Intelligence. Nessa versão aqui do 26.5 ainda está em beta, vou até mostrar para você aqui no menu geral. Então a gente vai vir aqui no menu de Apple Intelligence e Siri, você pode ver que está em beta. Os recursos aqui não são ruins, tá? Mas eles não funcionam direito. Por exemplo, aquele recurso de recortar a sua mão que fica na frente do rosto, de olho fechado para foto, não funciona direito, fica horrível. Só que no iOS 27, que vai lançar em setembro oficialmente para todo mundo, a Apple já corrigiu isso numa parceria com o Google Gemini. Juntou a Apple mais o Google e a Apple criou a Siri AI, que vai ser um aplicativo à parte, que vai ter muitas otimizações de inteligência artificial, e aí sim vai ser uma inteligência artificial oficial sem ser beta, que é o que acontece aqui. A parceria com o ChatGPT provavelmente vai acabar, vai ser só com o Google Gemini, e aí sim vai ser uma inteligência artificial boa. Então nessa questão de sistema, eu vou dar um empate para os dois, pois os dois contam com Liquid Glass, mesma atualização de sistema, tempo de update estimado até 7 anos. Tá top, viu? Tô gostando de ver, com exceção da inteligência artificial. Vamos falar agora de acabamento, pessoal. Nós temos uma diferença aqui razoável de acabamento. O material dos dois é o mesmo, quando a gente olha aqui na parte lateral é alumínio, mas o iPhone 16e ele tem essa lateral um pouco mais achatada, mais reta, enquanto o iPhone 16 a pegada das quinas aqui é um pouco mais arredondado. Temos o botão lateral, temos na parte de baixo aqui o USB tipo C para carregar o dispositivo e transferir dados, saída de som, microfone. Nessa parte esquerda nós temos o botão de ação, que conta nos dois dispositivos, volumes, a gaveta SIM, que em dispositivos importados, esse aqui não existe, você vai ter como colocar 2 chips SIM em dispositivos importados, mas é 2 eSIMs. Nesse caso você pode colocar 2, sendo um deles o chip físico diretamente na gaveta, mas funciona perfeitamente aqui no Brasil. E desse outro lado agora, direito, que começam as principais diferenças. Você pode ver que nós temos um botão dedicado para as câmeras no iPhone 16, enquanto no 16e não tem. Esse botão é muito útil para quem usa para fotos rápidas, vídeos esporádicos, para alternar entre os modos de câmera, só que eu contei as vezes que eu utilizei. Foi mais quando eu comecei a usar o iPhone 16 que eu usei mais esse botão, então não faz tanta falta assim. A parte traseira é nítida, dá para ver que o iPhone 16 abriga o módulo de câmeras com as duas câmeras dele, enquanto nós temos uma única câmera no iPhone 16e. O peso dos dois é relativamente parecido, nós temos 170 gramas no 16 contra o 16e
167 gramas. Várias cores no iPhone 16, nós podemos contar com a cor preto, branco, rosa, verde, azul, então é multicolorido. Enquanto o 16E já é bem minimalista nessa questão também, pois ele conta apenas com a cor preto e a branca que está em cima da mesa. A cor preto deixa bastante marcas de dedo, ó, conforme a gente vai colocando o dedo, vai marcando. A cor branco já é bem uma inibidora de marcas de dedo, então você não percebe sujeira na cor branco, e também uma parte positiva da cor branco é que não descasca com facilidade o acabamento. Essa parte prateada das laterais, da câmera aqui, raramente você vai ver alguma marca, a não ser que você deixe cair. Já aqui, só de passar o pano ou colocar a sua capinha com sujeira, pode ser que lasque alguma parte aqui do acabamento em preto e aí sim fique marcas, que é o que aconteceu justamente com o meu iPhone 15. Eu simplesmente deixei uma semana sem limpar, a hora que eu fui ver tinha uma marca na lente, já estava começando a lascar. Em compensação, eu acabei de esquecer de falar para você, na parte aqui esquerda dos dois dispositivos, nós temos o botão de ação, tá? Esse botão de ação você pode colocar ele tanto para silenciar o dispositivo, que já vem como padrão, ou você pode colocar para outra finalidade, tá? Então esse botão de ação, em substituição àquela chavinha que vem no iPhone 15, já é realmente uma evolução. Tem gente que prefere a chavinha, mas eu sou fã mais do botão. Acabamento também conta com IP68, que é a proteção contra água e poeira, submergir a água em até 6 metros de profundidade. Só que o iPhone não é a prova d'água, ele é apenas resistente à água, então não jogue seu iPhone na água, pois se você tiver problema, você vai se lascar. Eu gosto muito do áudio dos dois, o iPhone 16, 16E tem um áudio encorpado, com volumes altos, com grande presença sonora também, então a Apple realmente é mestre em áudios. Eu diria para você que os dois têm a mesma qualidade de áudio aí quando você está assistindo um vídeo, filme ou até mesmo ouvindo uma música, até parece que ora é uma caixa de som. Agora uma diferença importante, o iPhone 16 conta com MagSafe, que são ímãs na traseira dele aqui, que dá para você fazer o carregamento e até mesmo grudar dispositivos aqui sem capinha. O 16E já não tem essa compatibilidade. Você teria que comprar uma capinha à parte para grudar os acessórios nele. Isso é uma diferença importante. Então o vencedor desse quesito de acabamento é o iPhone 16. Eu gosto mais da pegada dele por ter as quinas arredondadas, MagSafe, as duas câmeras é mais bonito também, mas o iPhone 16E é bonito também, pessoal, mas ele já está um pouco cansado esse acabamento aqui de iPhone 14, iPhone 13, que inclusive é a mesma carcaça que utilizavam lá atrás nesses dispositivos. Vamos falar sobre tela, que nós temos uma diferença super importante aqui de tela. Eu vou desbloquear os dois, colocar lado a lado. No iPhone 16 nós temos Super Retina XDR OLED 6.1 polegada. A tela infelizmente é 60 Hz, foi mudado isso no iPhone 17 agora, que até que enfim colocaram 120 Hz. Ela é 19,5x9, tem a proteção Ceramic Shield e o brilho dele se destaca por ter até 2000 nits. Realmente o brilho é bem forte no sol e não fica com aquela oscilação de brilho, ele fica realmente fixado. E já o 16E, pessoal, muda bastante aqui uma questão, pois ele tem também a Super Retina XDR OLED 6.1 polegada, 60 Hz, o aproveitamento é um pouco menor do que o iPhone 16, é 86%, porque nós temos um notch aqui na parte frontal. E esse notch ocupa a câmera frontal juntamente com o sensor Face ID. As bordas são relativamente maiores também, quando a gente abre uma tela branca é perceptível isso aí, e o brilho dele é um pouco mais fraco, atingindo aí aproximadamente 1000 nits. Então essa diferença aqui, pessoal, do notch em relação à ilha dinâmica do iPhone 16 faz diferença para quem gosta principalmente de ouvir músicas. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Spotify, ó, vou colocar uma música para tocar, e aí você vai ver o que vai acontecer, ó. A música está tocando aqui, quando eu minimizo, olha só, ela fica aqui na ilha dinâmica, você pode interagir. Se tiver mais um aplicativo, por exemplo, o iFood, a Uber, fica aqui nessa outra parte também. E se a gente vier aqui no iPhone 16e e fizer a mesma coisa, abrir um aplicativo de música e minimizar esse aplicativo, ele não vai ficar na ilha dinâmica. Olha só o que vai acontecer. Ele vai ser minimizado e só simplesmente arrastando aqui, ó, que aqui está no modo não perturbe, a música vai ficar tocando em segundo plano. O desbloqueio por Face ID nos dois é muito bom, eu gosto, pois funciona até mesmo no escuro. E a tela dos dois é reta, tem uma proteção Ceramic Shield, que eu diria para você que é boa, mas não é bom você facilitar. Eu recomendo a aplicação de película, você pode colocar qualquer uma que você quiser, mas se quiser recomendação na descrição, eu vou deixar o link dessa película aqui, ó, tá até aqui do lado.
Essa película aqui, Crystal Armor, é muito boa, barata, vem o kit com 2 na caixa, você pode colocar tranquilamente, já vem com aplicador para você não ficar levando para aplicar em outros locais. Eu gosto bastante da tela dos dois aqui, pois tem o Super HDR nas redes sociais. Você também vai perceber que tem uma responsividade muito legal mesmo. As cores são bem parecidas de um para o outro, olha só o iPhone 16 que tem um pouquinho mais de amarelos do que o 16E. E a tela OLED, durante a noite também, ela se confunde com as bordas, o que deixa um aspecto bem legal, um aspecto bem bonito mesmo, tanto no 16 e no 16E. Só que a vitória vai para o 16, pessoal, pois ele tem menos bordas, tem brilho maior, tem ilha dinâmica, então isso faz diferença para quem é mais exigente na questão de displays. Vamos falar agora de desempenho, pessoal. Qualquer um dos dois que você está vendo aqui em cima vai ter um ótimo desempenho, vai abrir os aplicativos com uma velocidade incrível, vai realmente tirar de letra aqui todos os aplicativos do dia a dia, redes sociais, eu vou até abrir e mostrar para vocês, pois nós temos aqui o A18 Bionic, que é o mesmo chipset, só que o iPhone 16 ele tem um núcleo a mais de GPU do que o iPhone 16E. Isso ajuda bastante em jogos, mas é só para jogos hiper pesados. Temos 8 GB aqui de memória RAM nos dois dispositivos, começa em 128 e vai até 512 de armazenamento e não tem suporte para cartão micro SD. E aí, qual que é a diferença, pessoal, dos dois aqui em pontuação? Vou mostrar agora para vocês. Ó. Fiz o teste no AnTuTu Benchmark dos dois dispositivos e vocês podem ver ó, que o iPhone 16 ele deu 2 milhões de pontos contra 1.714.000. Essa diferença é em virtude daquele núcleo de GPU que eu falei para vocês que tem um a menos aqui no 16E. Olha a diferença de pontuação ó, da GPU dos dois. Realmente é uma diferença bem considerável, tá? A CPU acaba considerando também, porque nós temos um chip único, tanto para placa de vídeo também para processamento. Mas os dois são muito rápidos, 300 mil de pontuação aqui de diferença não vai fazer tanta diferença assim no seu dia a dia prático. Eu fiz o teste no Geekbench também, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, particularmente quase a mesma coisa no Geekbench. Então, quando a gente faz essa pontuação aqui em outro benchmark, que é um pouco mais confiável, a gente consegue tecnicamente um empate. E a GPU, nós temos uma diferença bem irrisória mesmo, ó, de um para outro, 4.000 pontos aqui, justamente por causa daquele núcleo de GPU a mais. Mas os dois são muito fortes, logicamente que o iPhone 16 é um pouco mais forte ainda, mas você não vai perceber essa diferença no dia a dia. Então, vitória para o iPhone 16 somente pelo núcleo a mais de GPU. Vamos falar agora sobre câmeras, pois nós temos uma diferença considerável aí. Os dois têm frontal de 12 megapixels e principal de 48. Qual que é a diferença principal aqui no caso? É a câmera ultra-wide, que nós temos no iPhone 16 e no 16E não, somente essa câmera principal traseira. Faz muita falta a câmera ultra-wide, principalmente porque a ultra-wide aqui ela tem modo macro. Então, vamos dizer assim que são duas câmeras na traseira, mas com função de 3. Quando você aproxima dos objetos, vai filmar, ele faz aquela troca, até mesmo no Instagram é bacana quando você aproxima dos objetos. Nesse caso aqui, esquece, no iPhone 16E é só a principal e a frontal. Mas quando a gente compara o que a gente tem disponível aqui, que é a câmera principal e frontal, a diferença é muito pouco mesmo. Eu não percebi quase nenhuma diferença na câmera frontal, fazendo vídeos, fotos ali durante o dia. Diria que o iPhone 16 ele tem mais claridade durante a noite, deixa com menos ruídos. O 16G já fica meio chapiscado, meio estranho ali, mas é um corte de custo, pessoal. A gente tem que relevar um pouco e tirar foto no escuro também não é nada legal. Câmera é sinônimo de qualidade com iluminação. Os dois fazem até 4K 60 em todas as câmeras que tem disponível e nós conseguimos ter o modo cinema no iPhone 16. Infelizmente o 16E não conta com esse recurso. Inclusive o modo macro que eu falei para vocês aqui que tem, então é cinema e modo macro e aqui infelizmente nenhum dos dois recursos tem. Além disso no 16 a gente tem fotos e vídeos espaciais, temos também estilos fotográficos a mais do que no 16E, só que é uma coisa mais de nicho, tá? O iPhone 16 ele vai atender perfeitamente quem quer uma boa foto frontal e uma boa foto traseira com ótima qualidade. Temos um de 2 vezes que atende perfeitamente aí quando você está fazendo um vídeo, tirando uma foto, é um zoom excelente. Então eu vou dar a vitória para o iPhone 16, pessoal, mas colocando lado a lado durante o dia, nós quase não percebemos diferença. A vitória vai apenas pela câmera ultra-wide, o modo macro, os estilos fotográficos, nós temos também fotos espaciais, então ele tem mais recursos sim do que o iPhone 16E. Em bateria agora nós temos uma grande surpresa, porque o 16 tem 3.561 mAh, contra aproximadamente 4.005 mAh do iPhone 16E. O iPhone 16E tem mais bateria e ele humilha o iPhone 16. Pessoal, iPhone 16 eu consigo no máximo 7 horas, 6 horas e meia de tela, com 14 horas de autonomia. E já o 16E eu consegui 10 horas de tela. Eu não consegui acabar com a bateria dele em um dia e consegui quase 17 para 18 horas de autonomia.
uma diferença gritante. Então o iPhone 16e, ele sola o iPhone 16 em bateria, realmente é uma humilhação. O iPhone 16 ele carrega um pouco mais rápido, tem até 27 watts, aqui é 20 watts no caso. O carregamento por MagSafe também faz a diferença aqui no iPhone 16, só que nada supera uma autonomia de bateria. Quando você pega para usar no dia a dia mesmo ali, na pauleira do dia a dia, no Wi-Fi, no 5G, editando vídeo, usando câmera, brilho no máximo, no sol, esse aqui vai durar o dia todo tranquilamente, pode ser que dure até 2 dias, dependendo do seu uso. E já o iPhone 16 pode ser que não vá até o fim do dia, que você chega ali às 20 horas, às 19 horas ainda precisando de bateria. Então a vitória incontestável para o iPhone 16e, que tem uma bateria surreal de boa. Qual iPhone escolher? O 16 ou o 16e? Pagar R$1.000 a mais ou R$1.000 a menos? Bom, o 16 é para você que quer ter uma tela com ilha dinâmica, ele é um iPhone mais bonito também, tem a pegada melhor, tem a tela melhor, ele é um iPhone, vamos dizer, mais moderninho do que o iPhone 16 é nessa questão de tela, brilho, ilha dinâmica, então ele é realmente muito top mesmo, é muito parecido com o iPhone 17. Ele também vai ter o suporte MagSafe para você carregar aqui com a sua bateria, grudar ela na traseira ou até mesmo colocar acessórios compatíveis. Temos uma câmera mais ultra-wide, que é inclusive modo macro, modo cinema, outros modos de câmera aqui que vão agregar bastante, principalmente se você for criador de conteúdo. E já o iPhone 16e para quem que é, pessoal? O iPhone 16e é para você que quer muita bateria. O principal ponto forte dele é esse, vai durar aí 1 dia e meio de bateria tranquilamente. E ele tem um preço muito atrativo mesmo, apesar de ser com essa carcaça um pouquinho feia, o notch na tela, as bordas maiores. Ele é um iPhone sim que vai ter o preço muito mais barato do que o 16, e inclusive vai ter uma bateria surreal de boa. Eu escolheria o iPhone 16 só pelo fato de ser criador de conteúdo, mas se eu fosse uma pessoa low profile, que não utiliza tantos recursos de câmera, com certeza eu iria com o iPhone 16e por ser custo-benefício. E se você quer economizar tanto no 16 ou no 16e, deixo a minha recomendação do grupo de ofertas. O link está na descrição, tem ótimas ofertas para os dois dispositivos, ou até mesmo o iPhone 17 ou um pouco mais antigo, o iPhone 15, lá no link da descrição. Chega mais para economizar.